Olá pessoal, na última aula nós aprendemos a como criar a nossa classe Java, como criar o nosso primeiro programa, que foi a nossa classe pessoa. Nós aprendemos também a como criar o nosso método principal. O nosso método principal é responsável por executar o nosso programa. Nós demos uma instrução para o nosso programa, que foi o system.out.println. Ele vai imprimir o nome Mark Roger na tela. E o resultado foi esse. Ele imprimiu o nome Mark Roger na tela. Nessa aula a gente vai aprender os componentes da classe Java. O que pode ter dentro de uma classe? O que pode ter dentro do meu programa? A gente pode ter declaração de pacote, importação de pacotes, comentários, variáveis, construtores e métodos. Na declaração de pacote, nós podemos criar da seguinte forma. Imagine que você trabalha numa empresa ou tem uma empresa. Você pega o site dessa empresa e digita ele ao contrário. No meu caso, eu digitei br.com.cursoj e o último nome precisa ser um nome mais intuitivo. Como a gente está estudando para a prova de certificação e o primeiro tópico que a gente está estudando é o Java básico, então eu coloquei .cursoj.java básico. Então fica mais intuitivo. Imagine você que tivesse vários pacotes, ficaria mais fácil de você encontrar o que você quer. A segunda coisa é a importação de pacote. Como é que eu faço isso? Eu vou precisar usar uma palavra reservada do Java chamada import. Em seguida, o nome do meu pacote, onde tem a classe que eu quero acessar. Por exemplo, eu quero acessar no pacote br.com.cursoj.cachorro-externo a classe. A partir da minha classe pessoa, eu quero acessar a classe cachorro externo. Para eu acessar essa classe, eu necessariamente preciso importar o pacote da onde essa classe está. A terceira coisa que a gente vai estudar nessa aula é a questão dos comentários. E é uma coisa bem simples. A gente pode ter comentário de várias linhas utilizando barra asterisco asterisco, e para cada linha de comentário a gente digita um asterisco e fecha usando asterisco barra. A gente também pode ter comentário de uma única linha, e para isso a gente digita barra barra e o comentário que a gente quer para aquela linha. Então vamos exemplificar e utilizar na prática tudo isso usando a IDE Eclipse. Eu vou abrir o Eclipse aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é importar a pasta do nosso projeto, que está lá em C2 pontos, que a gente criou na última aula, que é o curso J, para dentro do meu Eclipse. Para isso a gente vai ter que clicar em File, opção New, opção Java Project. A gente vai desabilitar essa opção e procurar onde está o nosso projeto. Então, C2 pontos, curso J. Ok, Finish. E ele importou a pasta do meu projeto. Se você perceber, tem a classe pessoa, que foi que a gente criou na aula passada. Se, por exemplo, eu mandar executar, clicando com o botão direito, Run as Java Application, ele vai exibir o nome Mark Roger. No console, esse é o diferencial. A gente não precisa mais do prompt de comando para fazer isso. A própria Eclipse gera no seu console a saída do meu código. Mas vocês podem perceber aqui que a gente não declarou nenhum pacote. Isso porque a gente não criou nenhum pacote.
O pacote default significa ausência de pacote, ou seja, não existe pacote para essa classe. E como isso não é o recomendável, a gente vai começar a criar o nosso primeiro pacote. A gente vai clicar em cima do projeto, opção New, opção Package. A gente vai digitar o nosso site ao contrário, que vai ser o br.com.cursoj.java básico. Finish. E vou arrastar a minha classe pessoa para dentro do meu pacote para eu poder fazer a minha organização. E a partir de agora eu tenho dentro do meu pacote Java básico a minha classe pessoa, que é justamente essa. E você pode perceber que automaticamente o próprio Eclipse criou e declarou o meu pacote. Vamos criar uma segunda classe dentro do pacote Java básico, chamado cachorro interno. Então a gente clica com o botão direito em cima do pacote, vai na opção New, opção Package. Me desculpe. New Class. Eu vou dar um nome para minha classe, eu vou botar cachorro interno. Vou dar um Finish. Você pode perceber que automaticamente ele criou também um pacote para minha classe cachorro interno. Então eu tenho minha classe pessoa com o meu pacote Java básico e minha classe cachorro interno com o meu pacote Java básico. Vou criar uma terceira classe fora. Melhor, eu vou criar um pacote, um outro pacote. Vou digitar br.com.cursoj.cachorro. Vai ser o nome do meu pacote. Cachorro externo. E dentro desse pacote eu vou criar uma outra classe chamada cachorro externo. Bom, então no momento eu tenho três classes, duas dentro da classe Java básico, dentro do pacote Java básico, e uma outra dentro do pacote cachorro externo. Então, a partir da minha classe pessoa, eu vou tentar acessar todas as classes que eu criei. Eu vou tentar acessar, por exemplo, a classe cachorro interno. Cachorro interno. E vocês podem ver que ele aceitou, ele não deu nenhum tipo de erro. Agora eu vou tentar acessar a minha classe cachorro externo. Vocês vão reparar aqui que deu um erro. Por que deu um erro? Porque ele não consegue encontrar essa classe. Isso porque ele está contido dentro de outro pacote. Para resolver isso, a gente precisa importar o pacote da onde está essa classe cachorro externo. A gente vai usar a palavra-chave import e digitar o pacote br.com.cursoj.java
cachorro externo. E o nome, ponto, o nome da minha classe. Cachorro. Fecha a instrução com ponto e vírgula. Tem alguma coisa errada aqui. Se consigo, br.com.cursoj, cachorro externo. Deixa eu ver onde que eu errei. Ponto cachorro externo. Bom, o nome da minha classe é cachorro externo. Então ele conseguiu acessar e ele tirou o erro daqui. Você pode ver que ele consegue acessar as duas classes. E por que que ele aceitou de primeira o cachorro interno? Se você reparar bem, a minha classe cachorro interno está no mesmo pacote da minha classe pessoa. Então não preciso importar nada. Agora, a minha classe cachorro externo está em outro pacote. E eu preciso fazer a importação desse pacote dessa forma, seguido do nome import, o nome do meu pacote, ponto, o nome da minha classe. Existe uma outra forma de você acessar esse pacote. Você pode simplesmente botar ponto asterisco, ou seja, tudo que estiver dentro daquele pacote, toda classe que estiver dentro daquele pacote vai ser importado para mim, ou simplesmente classe por classe. Cachorro externo. Existe uma questão que as pessoas erram muito e que é muito cobrado na prova de certificação, é que você não pode fugir dessa ordem. A primeira coisa que tem que vir é a declaração do seu pacote. E a segunda coisa é a importação do seu pacote. Se você, por exemplo, pegar a importação e colocar em primeiro plano, ele vai dar um erro. E se você tentar compilar isso, ele vai dar um erro em tempo de compilação. Ele não vai conseguir nem compilar o seu programa. Vou aqui em Run As, Java Application. Ele não vai deixar. Ele vai falar que existe um erro. Eu vou cancelar aqui e vou desfazer. Na questão dos comentários, a gente pode fazer, por exemplo, comentário de várias linhas. A gente dá um barra asterisco, barra asterisco, asterisco, barra. E a gente pode colocar os comentários, por exemplo, autor, marque. E o que esse programa faz? Vou botar aqui declaração de pacotes. Declaração de pacotes. Teve algum erro aqui. Na verdade aqui só tem um asterisco, né? Botei dois aqui, ele deu um erro. É um asterisco só. Ele tem um espaço a mais aqui. Bom, agora foi. E a gente também pode fazer um comentário de uma única linha. Eu posso colocar barra acessando pacotes. O Java, ele ignora essas linhas de comentário e essa também, e não influencia no código. Ele sabe que isso aqui é um comentário e não influencia no que você digitou, na codificação do seu programa. Outra coisa é, a gente não pode
a gente não pode declarar o nosso pacote dentro da nossa classe. Isso dá um erro de compilação. Nem no meio da nossa classe e nem no final da nossa classe. Isso também dá um erro de compilação. Ele sempre precisa estar declarado em primeiro plano. O comentário de várias linhas, ele pode estar em primeiro plano, não tem problema algum, o Java vai aceitar. Ele pode estar entre o pacote e entre a importação, o Java também vai aceitar. Ele pode estar, por exemplo, no final do meu código, pode estar no meio do meu código, ou seja, o Java sempre vai ignorar o comentário, não vai influenciar no nosso código. A única coisa que você não pode fazer é declarar a importação antes de declarar o seu pacote. Isso você não pode fazer. Bom, então é isso, pessoal.